Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a um novo vídeo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Muito obrigado a você que me acompanha até aqui. Peço para que, se você chegou agora, veja aí a playlist de todos os vídeos, né? Se você tiver alguma coisa, coloque aí a sua dúvida, a sua sugestão ou então a sua correção, né? Porque eu sou apenas um estudante da língua latina, não sou professor da língua latina e estou estudando e apenas gravo e posto aqui para vocês aquilo que eu estudei da minha maneira. Mas mesmo assim eu agradeço vocês, agradeço a todos aqueles que também apontam aí alguns erros que possam aparecer nos vídeos, né? Por exemplo, lá o vídeo de número da correção da lição de número 13 teve alguns problemas, o pessoal apontou, eu agradeço muito, agradeço mesmo, porque eu também aprendo quando vocês entram em contato dessa maneira comigo. Muito obrigado. Bom, a lição de número 40 é uma lição um pouco longa, tá? Mas vamos lá, né? Não podemos parar. Pronomes relativos. Número 209. A explicação e a compreensão dessa classe de pronomes exigem perfeito conhecimento do assunto em português. Vamos entender então o que é pronome relativo em português. Prestemos então bastante atenção à explicação aqui do Napoleão Mendes de Almeida. Número 1. Relativo é a palavra que, vindo numa oração, se refere a termo de outra. São estes os relativos da língua portuguesa. No masculino, nós temos no singular o qual e cujo, no plural os quais e cujos, e no feminino temos o singular a qual, cujas, no plural temos as quais e cujas. Número 2. Qual? Este relativo vem ordinariamente precedido do artigo o, tem como função pôr em relação termos iguais, isto é, unir um termo antecedente a outro termo consequente idêntico. Antecedente é o que vem antes e consequente é o que vem depois. Notando-se que o consequente quase sempre se omite. Então, por exemplo, o homem, o qual homem eu vi. Ou então, os negócios dos quais negócios queríamos tirar provento. Então, você omite, né? O homem, antecedente, o qual, relativo, homem consequente, que é idêntico, quase sempre omitido, eu vi. Então tira ali a palavra entre parênteses e fica o homem, o qual eu vi. O consequente só se repete quando exigido pela clareza ou para dar ênfase à expressão. Aparece um pronome oblíquo da mesma pessoa que o sujeito, sem o qual pronome o verbo não poderá indicar reflexibilidade. Número 3. Poucas vezes se usa o relativo qual. Na maioria das vezes é substituído, juntamente com o artigo que o acompanha, por que. Palavra esta que irá então exercer a função de pronome, pois representará, substituirá o antecedente. Então nós dizemos, o homem que eu vi. Que se torna pronome que substitui homem. Isto é, então vejamos, o homem, o, que é o artigo que acompanha o substantivo homem. Qual? Adjetivo, que modifica o substantivo homem. Homem, eu vi. O homem, o qual homem eu vi. 4. Cujo. Este relativo jamais pode ligar dois termos idênticos. É erro dos grandes dizer o homem cujo homem eu vi. Cabe ao relativo o qual unir termos idênticos e não ao relativo cujo.
Portanto, assim deve essa oração ser constituída da seguinte maneira: o homem que ou o qual eu vi. Etimologicamente, o relativo cujo corresponde ao genitivo latino do relativo qui. E daí sua função em português de adjunto adnominal restritivo, que vem a ser o adjunto que especifica, que restringe a coisa. Assim dizendo, livro de Pedro, determinamos ou especificamos o objeto livro, mediante o adjunto de Pedro. O livro poderia ser de João, de Antônio, de José, mas nós dizemos livro de Pedro. Especificamos, restringimos a ideia de livro. Esse adjunto, que sempre se compõe da preposição de, tem função especificativa e, no mais das vezes, indica posse. Então vejamos aqui o exemplo, para a gente compreender isso daí. Exemplos de adjuntos adnominais. Casa de João, pena da caneta, pintura da parede. Todos esses indicam posse. Casa de tijolo, pena de ouro, chave de seção. Esses não indicam posse, e são locuções adjetivas, que indicam qualidade. Essas duas notas aí, número 1 e número 2, são notas que se referem à gramática metódica da língua portuguesa, também de Napoleão Mendes de Almeida. Pois bem, o cujo sempre indica posse e pode ser desdobrado em um adjunto adnominal que também indique posse. Exemplos. Devemos socorrer João, cuja casa se incendiou, a casa do qual. O cuja significa a casa do qual. A mala cuja chave se perdeu não será usada, a chave da mala que se perdeu, a chave da qual. A parede cuja pintura se estragou deve ser enfeitada, a pintura da qual, assim por diante. Vê-se claramente que o termo antecedente, isto é, o termo que vem antes do cujo, é sempre o possuidor, sendo o termo que vem depois do cujo, ou seja, o termo consequente, a coisa possuída. Daí a conclusão clara. O relativo cujo une termos diferentes, conforme já ficou dito. 5. Abreviadamente, assim podemos formular as condições que o cujo exige para o seu perfeito uso. Primeira condição, possuir antecedente e consequente diferentes. Segunda condição, poder converter-se em do qual, ou conforme o número e o gênero do antecedente, em da qual, dos quais e das quais. Também, terceira condição, indicar posse. Nota. Os clássicos empregavam o cujo sempre de acordo com as regras acima, mas às vezes sem o antecedente expresso. Cuja é esta casa? Não sei cujo é este livro. Esse emprego é gramaticalmente certo, perfeitamente de acordo com o latim, mas hoje é desusado. Não se usa mais essa forma. 6. Cujo admite e exige antes de si preposição quando o verbo que se lhe seguir a exigir. Assim, constitui erro redigir o homem cuja casa estivemos, porque quem está em casa. É isso sinal de que o verbo estar, no sentido em que nessa oração está empregado, exige a preposição em. Consequentemente, o cujo deve vir precedido dessa preposição e a construção correta será então o homem em cuja casa estivemos. Erradas são, portanto, as seguintes construções. Então vejamos os exemplos errados. A moça cuja casa vim, a pessoa cuja casa fui, nosso chefe cujas ordens obedecemos, que devem ser corrigidas e ficar da seguinte maneira para serem corretas. A moça de cuja casa vim, a pessoa a cuja casa fui, nosso chefe a cujas ordens obedecemos. Somente quando o verbo posposto ao cujo não exigir preposição é que o relativo cujo deixará de vir antecedido de preposição. Exemplos. O homem cujo filho conheço, o papel cujos bordos dobrei. Idênticas são as normas seguidas em latim.
Número 7. O demonstrativo o substitui as formas neutras isto, isso e aquilo quando seguidas por que. Ouça o que, ou seja, isto que lhe digo. Não tenho o que, ou seja, isso, essa coisa que me pede. Não compreendi o que, ou seja, aquilo que disse o mestre. A forma o que pode ainda equivaler a aquele que, da mesma maneira que as formas a que, os que e as que equivalem a aquela que, aqueles que e aquelas que. Isso está também foi tratado lá no número 206, na lição de número 39, na lição anterior. Na forma o que e igualmente nas demais, entram dois pronomes, um demonstrativo, que é o, e outro relativo, que é o que, cujo antecedente é o mesmo demonstrativo o. Essa análise de o que, quando encaixado essa será a análise de o que quando encaixado num período. No período não sei o que dizes, o demonstrativo o pertence ao verbo sei, do qual constitui objeto direto, e o relativo que pertence ao verbo dizes, do qual constitui também objeto direto. Vejamos aqui, ó. Não sei o. Então nós temos sei, verbo transitivo direto. O que não se sabe? Não sei o que, não sei o. Então o é o objeto direto de sei. Dizes é um verbo transitivo direto também. Porque você pergunta ao verbo o que dizes, né? Então está aqui que. Esse é o objeto direto. Claro está que se o segundo verbo do período, ou seja, o verbo de que depende o que, for transitivo indireto, o que deverá, como todos os complementos de verbos transitivos indiretos, vir antecedido da preposição exigida pelo verbo. Não sei o, aí objeto direto do verbo sei, né? De que necessitas, sendo o de a preposição exigida pelo verbo necessitar, porque você não necessita o que, mas você necessita de algo, pois o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Outros exemplos. Sabemos o de que precisamos. Temos ali, mais uma vez, a preposição exigida de. Este caminho não é o porquê passamos ontem. Mais uma vez, nós temos um adjunto adverbial agora de lugar. Tais construções continuarão certas se deslocarmos a preposição que rege o relativo que para antes do demonstrativo. Então dizemos, não sei do que se trata, em vez de não sei o de que se trata. E assim por diante. Sabemos do que precisamos e também outros exemplos aí, enfim. Número 8. Que. Sobre o pronome relativo que, importa saber o seguinte. O pronome relativo que sempre abre uma oração e funciona como sujeito ou como complemento do verbo dessa oração. O homem que eu vi morreu. Que, ou qual homem eu vi, é objeto direto de vi. E eu é sujeito de vi. O homem que nos convidou saiu. Esse que, ou qual homem nos convidou, é sujeito de convidou. E o nos é objeto direto de convidou. A carta de que depende meu destino chegou. De que, objeto indireto de depende. E meu destino, sujeito de depende. Número 9. Quem? Letra A. O relativo quem equivale a dois pronomes. O que ou aquele que. Suponhamos a construção eu amo quem me ama. É imprescindível para efeito de análise a separação do quem
nos seus dois pronomes relativos. Então, a primeira oração temos eu amo aquele, objeto direto de amo, que me ama, que é a segunda oração, sujeito de ama é a palavra que. Vê-se daí a dupla função do relativo quem, em virtude do antecedente que em si encerra, ele é objeto direto de amo e, ao mesmo tempo, em virtude do relativo que, funciona como sujeito de ama. O latim exige esse desdobramento para que se possa traduzir o quem, segundo ficou esclarecido no número 7 deste parágrafo. Letra B. Quando o verbo que antecede o quem e o verbo que lhe segue são diferentes com relação à regência, é preciso desdobrar o quem nos seus dois elementos, a fim de que cada elemento funcione de acordo com a regência do respectivo verbo. Vejamos. Premiaremos aquele a que couber a melhor nota. Aquele é objeto direto e a que é objeto indireto. E não, está errado, né? Escrever premiaremos quem couber melhor nota. Ou seja, certo é premiaremos a quem couber a melhor nota. Nota. O que pode indiferentemente referir-se à pessoa ou coisa, ao passo que o quem só pode referir-se à pessoa. Número 210. O aluno que não tiver estudado e compreendido as explicações anteriores, jamais compreenderá uma frase latina, nem saberá traduzir para o latim uma frase portuguesa, em que haja relativos ou em que haja correlativos. Vejamos as flexões do relativo latino. Qui, que, quod. O qual, quem, a qual, quem e que é o nosso neutro. Então, está aqui como são flexionados esses relativos, né, esses pronomes relativos. No masculino, sim, temos no singular nominativo qui, depois genitivo cuius, dativo qui, ablativo quo, acusativo quem. Assim como no feminino, né, temos quae e no neutro quod. O cuius fica no genitivo para os três. O dativo qui também fica para os três. O ablativo, apenas o feminino é qua, sendo que o neutro é quo. No acusativo, nós temos quam para feminino e quod para o neutro. No plural, se mantém o qui, quae, mas no masculino e feminino, mas o neutro fica como o feminino, quae. No plural genitivo, temos quorum, quarum e quorum. No dativo e ablativo, quibus, para todos os gêneros. E no acusativo temos quos, quas e quae. Nota. Como se diz mecum, tecum, secum, etc., diz-se também quocum, quacum e quibuscum. Qualquer coisa consulte lá o número 182. Número 211. O relativo latino concorda com o antecedente em gênero e número. E com relação ao caso, como que fica? O caso vai depender da função sintática que exerce na oração a que pertence. Vejamos alguns exemplos. O homem que eu vi morreu. Temos o gênero masculino, o número singular e o caso acusativo, objeto direto de vi. Então fica quen. O homem que me viu morreu. Então, o gênero masculino, número singular, e o caso é o nominativo, sujeito de viu, qui. Conheço soldados cuja coragem espanta. Gênero masculino, número plural, caso genitivo. Quorum. As alunas que premiei estudam muito. Gênero feminino, número plural, caso acusativo. Quas. Por esses exemplos,
vê o aluno quanto obriga o latim a pensar. Nessa obrigação está o proveito do estudo desse idioma, extraordinário desenvolvimento de concentração de espírito, de atenção, de raciocínio. Aprender latim não é aprender arcaísmos, pronúncias desta ou daquela época, mas aprender a pensar. Muito obrigado por acompanhar este vídeo. Espero vocês na próxima lição.